Em discussão e votação única, o projeto de lei 02/2022 altera e acrescenta dispositivos legais à Lei Municipal 4.442, de 15 de dezembro de 2021, que trata da contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e da outras providências. O prefeito de Brusque faz saber que a Câmara aprovou e sanciona promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 14 da Lei 4.442, de 15 de dezembro de 2021, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 14. As contratações somente poderão ser feitas com observância da dotação orçamentária específica e mediante prévia autorização. A. Do secretário municipal da Fazenda e Gestão Estratégica para os órgãos da administração direta. B. Do chefe do Poder Executivo para os órgãos da administração indireta ou fundacional. Artigo 2º. Acrescenta-se o artigo 8A da Lei Municipal 4.442, de 15 de dezembro de 2021, com a seguinte redação. Artigo 8º-A. Os vencimentos dos servidores contratados por esta lei para a função de docência e ou coordenação pedagógica serão fixados conforme disposto no artigo 62 da Lei Complementar 146, de 31 de agosto de 2009, Estatuto do Magistério Público Municipal de Brusque. Artigo 3º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotação própria do orçamento vigente. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2022. Prefeitura de Brusque, 27 de janeiro de 2022, José Arivec, prefeito de Brusque. Parecer conjunto, Comissão Constituição, Legislação e Redação, Fiscalização Financeira e Serviço Público. O projeto de lei em análise de origem executiva altera a redação do artigo 14 no intuito de não mais haver necessidade de autógrafo do prefeito nos casos de contratação de pessoal da administração direta, delegando ao secretário municipal de Fazenda e Gestão Estratégica tal incumbência, como já era o de praxe, haja vista a previsão em demais diplomas correlatos. Também considerando que as carreiras de educação possuem alteração salarial por nível de escolaridade, necessário corrigir o vencimento dos professores admitidos em caráter temporário, portanto, a alteração no diploma legal se faz necessário. Desta feita, quanto ao aspecto legal, não há qualquer óbice. Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças entende que o mesmo visa a manutenção do interesse financeiro, do interesse público, sem impedimentos no que tange à legislação ordinária de responsabilidade fiscal. Comissão de Serviço Público, no mérito, entende que a alteração visa adequar situações não contempladas anteriormente, deixando a legislação mais completa. Sendo assim, as comissões em conjunto opinam pela regularidade do presente projeto de lei. Brusque, 1 de fevereiro de 2022. Jean Daniel dos Santos Pirola, presidente e relator. André Vec, membro. Nick Ângelo Limo, membro. André Resini, membro. Ricardo Janesini, membro. Marlina Oliveira Xício, membro. Jean Carlos Dalmolin, membro. André Batiste, membro. Jean Carlos Dalmolin, membro. Em discussão única, projeto de lei 02/2022, com a palavra o vereador Jean Pirola, relator do projeto. Senhor presidente, demais vereadores, nós verificamos realmente esse projeto de lei que aportou a casa, acho que foi no começo da semana, no final da semana passada, e que realmente essa emenda ao projeto, à lei 4442/2021, que foi aprovada nesta casa no final do ano passado, é necessária nesse momento, visto a forma de contratação e realmente a questão que todos seriam igualados, independente dos títulos, para fins de contratação. E eu acho que isso também é um desmérito para aqueles que tanto se esforçaram, se estudaram, fizeram, as suas capacitações e acabariam se igualando àqueles que não têm as capacitações ou que não quiseram fazer, enfim. Mas eu, senhor presidente, não poderia deixar de manifestar o meu descontentamento com a administração, com a Lei 4.442 de 2021, que foi votada no final do ano passado. Infelizmente, eu não estava na casa, na votação, e, claro, não estou eu aqui para dizer se a casa acertou ou errou, cada um tem a sua opinião. Eu votaria totalmente contrário à lei como ela estava, se não fizesse uma modificação muito importante. E que tenho certeza que não passou desapercebido esta casa, porque foi a vereadora Marlina se manifestou, o vereador Ivan se manifestou, eu acho que o vereador Rogério também não sei se ele se manifestou, mas eu vi do seu descontentamento, porque eu me recordo, senhor presidente, que em 2014, em 2013,
tentou-se trazer essa mesma situação à Casa Legislativa. O ex-prefeito Paulo Esse também tinha o interesse de retirar o FGTS do professor ACT como uma forma de ter uma diminuição nos gastos ou ter uma economia para os cofres públicos. Ninguém está tirando o mérito da administração de tentar fazer da melhor forma possível uma diminuição de gastos, mas não tirar do professor. Não tirar daquele cidadão que utiliza o FGTS como sendo o seu salário do mês de fevereiro, quando encerra a sua contratação. Eu digo isso porque eu senti na pele essa situação, porque também já fui professor ACT. E eu falei e repito nessa tribuna, senhor presidente, eu vou votar favorável a essa emenda porque não posso mais modificar a lei que foi aprovada. Senão estaria eu aqui trazendo essa discussão. Mas apenas uma forma de descontentamento, porque quando acaba o contrato do professor ACT, que é um contrato determinado, então ele já sabe o dia que ele vai sair da administração pública, e ele sabe que quando ele sair vai ter a baixa, ele não vai ter nenhum tipo de indenização, mas ele tem lá garantido o fundo de garantia dele, que é descontado já do seu salário uma parte, mas que ele vai conseguir sobreviver no mês de fevereiro, porque ele trabalha até dezembro, faz a baixa em janeiro, recebe o resíduo salarial de dezembro no mês de janeiro. O mês de janeiro ele fica sem contrato, porque ele só é recontratado em fevereiro, então ele vai receber o primeiro salário dele em março, mas o FGTS ele saca no mês de fevereiro. Então ele consegue sobreviver os 12 meses, mesmo no ano em que se encerra o contrato de trabalho dele, com o FGTS. Então foi feita uma modificação, Leandro, por favor. A lei anterior, desculpa, coloca a 2174, só para que eu possa demonstrar. A 2174, o artigo 8º, ele dizia o seguinte, ela é de 97 do prefeito Larizem, né? Então já era uma lei bem antiga. A relação de emprego contraída com base nesta lei será regida pela consolidação das leis do trabalho, ou seja, pela CLT. E pela CLT, o trabalhador tem o direito do FGTS. E Previdência Geral, INSS, tudo ok. Prazo de 12 meses prorrogáveis por 12 meses. Está aqui, 24 meses se a administração assim entender os trabalhadores da área de educação e saúde, que é o inciso 1 do artigo 1, ponto. Então, o que foi me dito? Mas a gente já colocou na lei que não é mais 12, é 24. Mas sempre foi 24, sempre foi prorrogado. Dificilmente as administrações faziam processos seletivos de ano em ano. E aí agora foi modificado, lá para o artigo 4º da Lei 4.442 de 21, as contratações serão realizadas pelo regime administrativo especial. Ou seja, sacou-se a CLT, veio para o regime especial, onde é o estatutário, e que o ACT não tem direito ao FGTS, porque não tem FGTS no regime especial. Então eu queria deixar aqui o meu descontentamento. A administração sabia, eu já tinha falado várias vezes, não coloque esse projeto, porque nós vamos fazer uma emenda, nós vamos discutir, nós vamos debater, nós vamos bater em cima, porque o professor ACT não merece ser tratado dessa forma. E aí não é só o professor, aí também vem o regime dos funcionários da saúde. Ou seja, teve sim aqui uma perda para essa classe de trabalhadores que são em caráter temporário. Então eles já sabem quando começa e quando termina e já tinham essa expectativa de quando termina ter. Imagina, 24 meses de FGTS, ele poderia ficar 2 meses procurando um novo emprego, né, com aquela estabilidade. E não tem agora mais. Acabou. Mas houve uma economia para os cofres públicos. Beleza. Mas houve uma economia para a família daquele trabalhador? Para aquele cidadão? Pensaram nele? Conversaram com aquela classe? Talvez deveriam perguntar, classe, vocês querem o regime especial ou a CLT? Seria uma forma de comunicação? Seria uma forma de conversar? Então, senhor presidente, eu queria deixar aqui o meu descontentamento. Eu tive uma briga muito grande em 2013, o senhor acompanhou, né? O senhor não estava como vereador, mas estava na administração e sabe a briga que foi.
O projeto não chegou a descer para a Casa Legislativa, não chegou a vir aqui para nós votarmos. Nós discutimos lá na administração, inclusive com a secretária da época, Gleusa Fischer. Ela pediu também para que não se colocasse em pauta. Então eu reconheço que a secretária à época de Educação também comprou essa briga e pediu para não baixar esse projeto, mas infelizmente agora ele baixou, foi aprovado pela Casa, como se diz, democraticamente houve a vitória pelo sim, mas eu deixo o meu descontentamento porque realmente vai prejudicar uma classe de trabalhadores que já é tão sofrida no nosso país. Conceda a parte, vereador Rogério. Obrigado, vereador Jean. Eu quero dizer que eu concordo com Vossa Excelência em grau, número e gênero. É uma vergonha essa administração tirar essas garantias que o professor, o funcionário da Secretaria da Saúde já conquistaram em diversas administrações. Eu, como professor, não poderia votar a favor, votei contrário, um dos poucos votos contrários aqui, de uma classe sofrida, de uma classe mal remunerada, de uma classe mal reconhecida, principalmente nesse Brasil, onde acontecem tantas vergonhas para a nossa classe política, e o prefeito, incompetente, sempre desvalorizando o funcionário público municipal, tantas ACS, outras situações que Vossa Excelência tem acompanhado, me deixa bastante triste. Parabéns por levantar essa situação. Obrigado pela parte, nobre vereador. Obrigado, vereador Rogério. Então, senhor presidente, apenas para deixar o meu descontentamento com essa situação e desde já aqui estender, os meus parabéns para essa classe tão sofrida e que infelizmente vai sofrer agora com a falta desse recurso ao final do seu contrato de trabalho. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Continue a discussão. Palavra, vereadora Marlina. Senhor presidente, eu gostaria de me manifestar também favorável a esta alteração que estamos realizando hoje, porque gerou bastante dúvidas aos professores, à classe, porque a forma como estava redigida demonstrava que o professor que tivesse, por exemplo, especialização, mestrado ou doutorado, ele iria ganhar ter o mesmo vencimento que o professor que está na sua fase inicial, ou seja, aquele professor que tem um vencimento ali no piso nacional da educação, ou seja, um piso primeiro. E aquele profissional que já está com especialização, mestrado e doutorado, já está com a sua remuneração já maior. Quero dizer que as pessoas fiquem tranquilas, porque estamos fazendo esta correção para ajustar esta questão. Aproveito, vereador Jean, e também faço aqui um posicionamento muito semelhante ao que o senhor diz. Nós temos concordância, sim, em relação a várias questões que o senhor coloca. No entanto, eu preciso lembrar que o governo Paulo Essel foi um governo que, atentando-se à lei do piso, que foi instaurada pelo presidente Lula, governos petistas, que tinha como política pública, sim, o interesse em valorizar a educação. E aí eu quero dizer o seguinte: o professorado brasileiro hoje, ele tem um vencimento, professor Rogério, que chega a ser 69% a menos do que qualquer outro profissional liberal que tem, por exemplo, um advogado, uma psicóloga, um engenheiro, uma assistente social. Os professores têm um piso, vereador Jean, que chega a 69% a menos. É por isso que, a partir do ano de 2008, nós temos uma política pública de incentivo, de valorização e de tentativa de equiparação histórica de algo que sempre nos fora negado, porque sou uma professora. E aí dizer também que em relação a essa lei, que o senhor também desaprova, e eu lembro de nós conversarmos por WhatsApp rapidamente naquele dia, falando do quanto
péssimo isso era para a categoria, e sim, porque nesta casa, infelizmente, nós tivemos apenas nosso voto aqui, professor Rogério, eu como professora, por entendermos e conhecermos o chão da sala de aula. E dizer também às pessoas que nos escutam que o governo Paulo Essel fez algo que foi estabelecer um plano de cargos e carreira. Então, naquele contexto, em adequação a uma legislação, em adequação ao que o Estado de Santa Catarina não pagava, a questão do fundo de garantia, outros municípios tinham isso também de não pagar, e atentando a isso, já que havia tido uma valorização importante, teve sim essa intenção. No entanto, quero também dizer da vontade política do gestor à época, prefeito Paulo Essel, e do se atentar também à manifestação da população. Coisa que esta gestão pouco faz. Porque esta casa aqui no mês de dezembro foi unânime em apontar ao prefeito Arivec que prorrogasse o contrato das gestantes, e falar e não falar foi a mesma coisa. Então, nesse sentido, nós temos também um prefeito que não se atenta à opinião desta casa e refuta, sim, algumas questões que nós colocamos e que, quando nós estamos aqui exercendo o nosso papel de representatividade, porque fomos unânimes em representar o anseio das gestantes, professoras, monitoras, advindas da educação. Concedo a parte, vereador. Obrigado, vereadora. A vereadora foge um pouco do tema, a gente está discutindo o projeto aqui que vai mudar algumas condições na lei e puxa para a questão de FGTS. Lembrando que o governo Arivec, que foi vice-prefeito na outra gestão, foi quem aplicou o 12,84, que deu um reajuste muito grande em toda a categoria do magistério. Inclusive, Vossa Excelência foi muito beneficiada com o aumento de ganho real na época. E trazer a questão... E aí é uma especialidade dos governos petistas, de que o Paulo fez o plano de cargos e salários. Pela primeira vez na história, a gente estourou o limite da lei de responsabilidade fiscal. Por quê? Por irresponsável do governo Paulo Essel, a folha de pagamento cresceu mais que o dobro do que a receita. É uma conta que não fecha. Então fica bonito quando vai lá, aprova uma lei popular, é um populismo, você querer beneficiar as pessoas com uma irresponsabilidade fiscal enorme, que quem teve que resolver foi a gestão que estava aqui no último governo. Então, só para a gente trazer também alguns fatos, porque é muito bacana a gente falar que entregou, mas quem teve que pagar a conta e fazer um esforço para consertar o erro do passado foi a gestão passada. Populismo não, vereador André. Alto lá. Foi vontade política, planejamento e pensar, sim, a partir da valorização dos professores. Porque eu não sei se o senhor sabe, mas um professor nessa cidade, no ano de 2009, tinha um piso salarial de R$ 902. Para concluir e para encerrar, eu quero dizer que no bojo dessa discussão, cabe esta casa também ter a oportunidade de se retratar com os professores e apoiar que os 33% do reajuste, denominado pelo piso, senhor vereador André Vec, seja aplicado na carreira dos professores da rede municipal de Brusque. E que também, não só os professores, mas os profissionais da educação sejam valorizados. A merendeira, a servente, a monitora. Essas pessoas, por exemplo, que ficaram sem o reajuste o ano passado, essas pessoas que não tiveram, professor Rogério, o seu anuênio reposto nesse janeiro, e são pessoas, vereador André Vec, que não ganham como nós, vereadores, que não ganham como os professores, mas que são pessoas que ganham salário mínimo. E 4% fazem total diferença na vida dessas pessoas. Concedo a parte, vereador. Bravo, vereadora Marlina. Tenho que tirar o chapéu para Vossa Excelência, que sempre defende aqui o professor, que defende a nossa classe, tão massacrada nesse município, principalmente aqui. Nós que aprovamos o reajuste salarial no ano passado, e o prefeito não deu porque não quis. Exato. Aí vem com conversa de pandemia. Diversos municípios fizeram o reajuste ao funcionalismo público municipal. Então,
Quantos professores que eu tenho acompanhado, que são professores municipais, estão migrando para o Estado? Porque o governador Moisés deu um aumento muito grande a todos os profissionais da educação. Tira-se o chapéu para ele também. Enquanto o nosso prefeito municipal, incompetente, né, não valoriza o nosso funcionário público. Eu fico bastante triste por ser de Brusque e estar passando por essa situação. Parabéns a Vossa Excelência pela sua manifestação muito positiva. Professor mal remunerado aparece lá na ponta. Quem perde são as crianças e são os adolescentes. Como o professor Rogério diz, quando não tem atrativo para estar nesta rede, começa a migrar. E todas as crianças e adolescentes que nesta rede chegam a quase 14 mil é quem paga o pato da irresponsabilidade desta administração. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Continua livre. Palavra. Então, com a palavra, o vereador André Resini. Boa noite a todos novamente. Até para deixar claro o meu posicionamento, logicamente respeitando, né, o entendimento da vereadora naquele momento, até porque nós não se envolvemos na questão de votos e nem de discussão, enfim, do suplente, até para deixar, né, livre, com a liberdade de fazer o melhor possível no entendimento de cada suplente, nesse caso a Juliana. Eu não estava nessa discussão, dentro desse projeto aí, então até para deixar claro para a sociedade brusquense, né, eu confesso que eu tive também muita procura desse ACT, desses profissionais, e no entendimento desse vereador, eu também entendo que foi um retrocesso na questão, principalmente na questão do FGTS. Entendo que esse projeto já foi votado, agora tem essa emenda, que é muito válido realmente valorizar as pessoas que buscam se atualizar, as pessoas que buscam, né, o entendimento de se profissionalizar, de melhorias nos seus cursos, né? Então, realmente, eu acho que tem que ter esse avanço também para quem procura estudar mais. Agora, na questão da votação no projeto no final do ano, que eu não estava presente, realmente, né, infelizmente, nós sabemos que é preciso também algumas adequações para questões orçamentárias do município, mas eu entendo também que o debate dentro desse segmento do ACT, que não é só os professores, a carga maior, o volume maior desses profissionais é dentro, sim, da nossa educação, mas nós temos outros profissionais na Secretaria de Obras, na Secretaria da Assistência Social, na Secretaria da Saúde. Então, realmente, foi um retrocesso, né, porque nós sabemos que é e depois mais um ano, né, para recontratação, então ficaria, na verdade, 2 anos. E como o vereador Jean falou, é uma perca irreparável para esses profissionais, porque quando acaba esse contrato, eles ali atrás eles tinham, né, esse direito, né, do FGTS, infelizmente agora eles não têm mais. Concedo a parte ao vereador Jean. Obrigado, vereador André. Desculpa que eu não pude me manifestar. Eu não cheguei a me manifestar, mas o senhor também não estava na Câmara. Nós acabamos dando, né, um direito de outras pessoas assumirem e deixar a liberdade para que eles realmente votassem da forma que eles bem entendessem aqui, porque não somos nós que vamos, né, dizer o que o suplente vai fazer. Ele foi eleito, ele não foi eleito, mas ele fez parte de uma eleição e tem todo esse direito. E dizer, vereador André, que eu, o senhor e o ex-vereador Guilherme Marcheski fomos realmente massacrados na época por ser contra essa modificação do FGTS do professor ACT. Mas esse projeto não desceu. Nós discutimos lá na prefeitura, na Secretaria de Educação, com o ex-prefeito Paulo Essel, e ele não trouxe o projeto para a Câmara a nosso pedido, né? Depois aconteceu o que aconteceu.
Obrigado, Jean. Né, eu volto a frisar na questão da votação que passou, né, do suplente, tranquilo, cada um tem um entendimento e também respeito a posição de todos os vereadores, eu acho que faz parte do processo, né, aqui no plenário, né, cada um tem um entendimento e eu acho que a democracia é isso aí. Mas eu acho que eu devia esse posicionamento para a sociedade brusquense, porque eu não participei dessa votação. Tive muita cobrança, sim, desses profissionais que são contratados, né, da ACT, não só dos profissionais da educação, enfim, de todos os departamentos. E eu entendo, sim, logicamente que isso aqui não é nenhuma fala populista, não, mas eu tinha a obrigação, né, de me manifestar publicamente, porque eu fui cobrado de vários profissionais e no entendimento que eu busquei o conhecimento desse projeto, eu entendo sim que foi um retrocesso para essas categorias. Era isso, presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador André Vecchi. Senhor presidente, é sempre impopular quando alguém que está na vida pública vem debater uma retirada, né, do que uns chamam de direito, outros uma conquista, enfim, a gente pode usar o termo que quiser. Mas a discussão que eu faço aqui é uma questão, por um lado, de responsabilidade e, por outro lado, respeitando os vereadores que não estavam na casa, e acho legítimo vir aqui expressar opinião se aqui estivessem, mas também criticando, vereadora Marlene, essa memória seletiva de trazer aqui parte da informação. Veja bem, foi criado um grupo de trabalho a pedido do presidente Simas, junto ao governo, onde um grupo de servidores, com vereadores, discutiu, apresentou as propostas e veio um pacotaço de projetos, que em valores atualizados passa de R$1 bilhão em economia em 30 anos, gente. É muito dinheiro que vai ser economizado. Por quê? O plano de cargos e salários, quando foi feito na ótica de uma realidade. Lembrando que, de fato, foi reposto uma parte dos reajustes que não foram dados no governo Ciro Rosa, uma parte disso foi colocado, mas sem um planejamento financeiro. Se tivesse planejamento, não teria estourado o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal em 2017. No entanto, trazendo para a discussão do projeto em si, quando foi discutida a questão da retirada do ATS para novos servidores, da questão da reforma da Previdência para garantir que tenha dinheiro, porque é muito fácil. Qualquer vereador vem aqui, dá 30%, dá 50% de aumento. E quem é que paga a conta depois é o cidadão brusquense. Então a gente precisa ter muita responsabilidade, porque é fácil, é bonito, é popular vir aqui, falar que é a favor de reajuste, que não é questão do que vocês estão falando do FGTS. Mas a gente tem que ter responsabilidade de saber que essa conta, uma hora, ela vai chegar. Por isso que foi feito esse pacote, que foi conversado com o sindicato. Então, não procede a informação de que o servidor não foi ouvido, não foi discutido. Foi muito discutido, a gente ficou 3, 4 meses participando. Jefferson, servidor da Câmara, participou também. E aí foi aprovado em Assembleia. A Assembleia é o espaço onde, de forma legítima, os servidores convocados se reúnem para discutir se eles aceitam ou não. E aí eu trago aqui as contrapartidas, que é algo que a gente vai cobrar do governo, que é rever a questão do ATS dos atuais, que tem uma discussão judicial, né? E dos professores, a discussão da regência de classe da aposentadoria, que é um pleito antigo que há uma discussão jurídica de como pode ser feito e é um compromisso do governo com o sindicato de estar dando continuidade. Então, quando fala a retirada do FGTS é um absurdo, é uma análise de mérito, né? O compromisso do governo também foi: aprova esse pacote que a gente vai fazer um grande concurso público. Até porque o ACT ele é de caráter temporário, né? E eu entendo, acredito que seja unânime aqui. Eu já até conversei com a vereadora Marlina, professor efetivo dentro da escola consegue fazer um planejamento de trabalho a longo prazo muito melhor, com uma garantia muito maior. Então, tudo isso foi posto à mesa na época e não é justo a gente vir aqui e lembrar só da parte que nos interessa. A gente precisa aqui ser justo, né? Lembrar de como foi feita a conversa, do que foi colocado na mesa e do que foi acordado. E não faz sentido vir aqui e falar que o servidor não foi ouvido, que não houve diálogo, que foi tratorado. Não, tanto é que a pauta foi divulgada com antecedência. Quando a gente votou os projetos, não tinha nenhum servidor aqui discutindo. Por quê? Porque o sindicato, reconheço que alguns até a contragosto, mas a Assembleia ela é soberana, acima da própria diretoria do sindicato. Então os projetos vieram com acordo, a gente votou super tranquilo, porque entendeu que se teve esse acordo, e aí a gente vai cobrar agora do Executivo que cumpra a sua parte, né? Mas que
havia uma concordância por parte dos servidores. E aí também fica aqui, né, aqueles que discordam, que não foram para a Assembleia, perderam a oportunidade de se manifestar. Então, presidente, só para a gente poder contextualizar aqui e resgatar alguns fatos que são muito importantes nessa discussão, para a gente não ficar no populismo e dizer, paga mais, essa conta vai ter que sair de algum lugar. Serviço público é simples, ou você, para ter um orçamento maior, ou você corta a despesa, ou aumenta a receita, né? Se quiser fazer como o Paulo, dar um canetaço e aumentar o IPTU da cidade inteira, é uma solução para pagar. Mas eu acho que é muito irresponsável e não é justo com um cidadão que já está pagando muito imposto, sobretudo nessa pandemia. Então, presidente, para fechar esse assunto, esse projeto, que a gente até desvirtuou um pouco da discussão do mérito do projeto, ele é importante para corrigir uma falha que houve na época na redação, né? Mas também a gente trazer informações aqui, resgatar a história de toda essa construção, para que ninguém aí seja levado ao erro e de interpretar aqui que os vereadores que aprovaram aquele projeto agiram contra o servidor ou que não houve diálogo naquele momento. Seria isso, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Continue a discussão. Com a palavra, vereador Nick Imhoff. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, só a título de conhecimento, essa questão do FGTS, dessa perda do FGTS do ano passado, com referente aos ACTs, isso já é um assunto que está sendo debatido dentro da administração, está se estudando uma possibilidade de fazer uma compensação salarial, algo diferenciado para esses servidores ACTs. Isso já vem sendo debatido, né? A administração entendeu que talvez foi uma falha, mas uma necessidade que foi debatida também com o sindicato, como o vereador André acabou de colocar, isso foi um acordo juntamente com o sindicato, então é totalmente incabível dizer que não foi conversado com os servidores e com o sindicato, enfim, porque isso foi amplamente discutido. Então isso já vem se conversando para se fazer, para estudar uma possibilidade de fazer essa compensação. Quando a vereadora fala que ano passado não foi dado o reajuste, a vereadora sabe que ano passado não poderia dar o aumento, inclusive a Câmara de Vereadores não conseguiu aplicar o aumento do salário dos servidores aqui, e esse ano isso já vem tudo compensado. Isso a vereadora sabe e tenta corriqueiramente atacar a administração, sendo que era algo de uma lei federal que ela não poderia ultrapassar questões federais. E com relação ao FGTS, não são só os professores que foram prejudicados. Eu também recebi uma grande demanda da parte de servidores da Secretaria de Obras, que isso faz uma diferença realmente no final do seu contrato. Então, só para título de conhecimento, isso é uma questão que já está sendo debatida e vem se buscar uma solução, e espero que a administração consiga ajudar esses servidores que acabaram perdendo esse montante. E também, como o vereador André comentou, busca-se também aumentar os efetivos, fazer concurso público, porque o ACT ele é de caráter, como o vereador comentou, é um caráter temporário, né? Ele não é para ficar corriqueiramente, até o próprio Ministério Público cobra da administração que ao longo do tempo o trabalhador temporário ele venha sendo extinto e se buscando a efetivação dos funcionários da prefeitura. Cedo a parte, vereadora. Vereador Nick, eu gostaria de situar que, embora houvesse a negociação sindical, que tem que fazer o seu papel e fazer a negociação e caminhar pelas vias que lhe é possível, tem a vontade política do gestor. Tem a vontade política do prefeito, da secretária da Educação. E aí também quero dizer, vereador André, que eu acho muito engraçado quando o senhor fala que o Paulo estourou as contas do município, mas o Paulo saiu em 2015. O teto estourou quando? 2017? Então, assim, eu acho que a gente, quando os senhores me convocam a repensar, eu acho que a gente também precisa fazer uma análise sobre a perspectiva do golpe que ocorreu e interrompeu muita coisa. E aí a gente tem que botar minimamente pé no freio e começar a discutir do que realmente se entende por verdadeiro. Obrigada, vereador, e acho que esse debate ele é super importante e a gente precisa
analisar mais. Se da parte, vereador. Obrigado, vereador Nick. Só um esclarecimento para a vereadora Marlina. A gente tem, quando a gente discute crescimento de gasto com o pessoal, há um conceito que é o crescimento vegetativo. Tá? Vamos explicar aqui brevemente, que tem pouco tempo. Se, por exemplo, o prefeito for dar o canetaço agora de 33% do magistério, com certeza até o final da gestão do Ari, ele vai conseguir dar jeito de botar as contas em dia. Só que em cima desse 33% vai incidir a regência de classe, vai incidir o adicional por tempo de serviço, que é 2% ao ano, chegando ao teto de 50%. Então, se o Paulo saiu em 2015, e saiu, estourar em 2017 é consequência das ações que ele e os gestores anteriores também tiveram. Porque a folha de pagamento, você pode comparar, ela cresce sempre a inflação mais o crescimento vegetativo. E é por isso que estourou o limite da lei de responsabilidade fiscal em 2017, por consequência, sobretudo, da irresponsabilidade do ex-prefeito Paulo Esso. Obrigado. Seria isso, vereador, muito bem explicado, é que às vezes as pessoas não se atentam aos verdadeiros fatos e ficam falando demagogia e utilizando palanque político, projetos populistas, que a gente tem que analisar como um todo. Né? E, falando nos 33%, né, eu falo abertamente, falar em Paulo Esso e no ex-presidiário Lula é um retrocesso, né? E vamos falar agora também do Bolsonaro, já que a gente acabou desvirtuando totalmente a pauta desse projeto, mas é que a vereadora também venha e fomente o nome do Bolsonaro, o presidente, que defendeu e deu esse reajuste de 33% para essa classe. Deu e agora tem que fomentar o nome realmente. Ele defendeu a classe, inclusive, que a senhora vereadora defende amplamente. E, se precisar, o vereador Deco já oferece até uma ficha para se filiar no partido do Bolsonaro, que vem defendendo fielmente essa classe dos professores. Né? E temos que parabenizar quando vem esses projetos importantes, né? Como a vereadora também defende. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Continue a discussão. Então, em votação única, o projeto de lei 02/2022. Aprovado por unanimidade com 14 votos favoráveis. Em primeira discussão e votação,